amigos da TV Coluna do Flamengo. Estamos falando diretamente aqui dos estúdios da TV Coluna do Flamengo para mais um Resenha, seu programa diário, trazendo as informações do mais querido do mundo. Hoje aqui com a gente no nosso debate está Ana Beatriz Ayati. Boa noite, Ana. Boa noite, Kika. Boa noite, Pedro. Boa noite, Nazário, produção, todo mundo que está aí com a gente, que está acompanhando. Ganhamos, né? Ganhamos bem. Melhor jogo da temporada para mim. Você disse que ia ser 2-1, não? Eu disse que ia ser 2-1. Eu pensei nisso. Quando acabou o jogo, eu ainda falei assim, cara, toda vez que falo que vai ser 2-1, ou termina 3 ou termina 4. Não tem erro. E aqui, né, para falarmos sobre raças de cachorro, está Pedro Sampaio. Boa noite, Pedro. Boa noite, né? Bom, uma das minhas paixões é cachorro. A gente tá falando sobre isso aqui antes de começar o programa. O Kika ficou incomodado com o papo, aí ele resolveu começar logo o programa pra gente parar de falar disso, gente. Nós descobrimos aqui as raças favoritas, né? O Pedro gosta de Pitbull, o Nazário gosta de Rottweiler e o Simon Ledo gosta de Poodle. Seu boa noite, Roberto Nazário. Boa noite. Ele gosta de Poodle e gosta de gato também. Boa noite, nação. Boa noite, rapaziada. Boa noite, Mengão. E vamos que vamos. Vamos falar de Mengones. Olha só, vê se pode, né, cara? A primeira mensagem do chat aqui no Facebook que eu abri foi do Cristiano Oliveira. A primeira frase que ele escreve é o seguinte: queremos briga. Cara, o cara não tem mais nada pra fazer da vida. O cara que quebrou a clavícula fica em casa só pensando merda, né, cara? Então, boa noite ao Cristiano Oliveira, Jean, Vitor, Diogo, Sampaio, Rafael, Chacon, Edgar, Rosa Rodrigues, Givanildo Rodrigues, alguma coisa parecida com isso, Diego Sampaio, Edmilson, Maciel, Diego Fernandes e Osiel Raposo. Muito obrigado, vocês estão participando. Solta a vinheta, produção. Bom, estamos de volta aqui hoje, claramente, para falarmos da vitória incontestável, talvez seja contestável, mas a meu ver, incontestável ontem do Flamengo contra a LDU do Equador. Jogo bom, não encontramos aqui no pós-jogo nenhum jogador que tenha jogado mal ontem. Tá de acordo, Nazário? De acordo. O Flamengo, eu acho que o Flamengo, pela primeira vez, ele jogou como nunca jogou. Pelo menos, vou botar aí os últimos 6 meses para ser gente boa, mas vamos falar do ano de 2019. Pela primeira vez, o Flamengo jogou com cara de Flamengo, jogou com verticalidade, você notava que os jogadores dentro de campo estavam ligados, um chamando a atenção do outro. Então, o Flamengo jogou incorporado, vestido e focado na Libertadores ontem. Foi uma apresentação bem satisfatória, com alguns erros que, é claro, acontecem. Vou dizer que os lances dos pênaltis foram infantis. O que me assustou um pouco foi o número de gols que o Flamengo perdeu no primeiro momento. E se a LDU toma um gol, não sei como é que o Flamengo iria reagir, porque de repente poderia receber esse gol com uma certa fragilidade, ficar vulnerável, mas enfim. Ontem à noite foi do Flamengo e eu queria fazer a observação que devia ter em campo pelo menos 3 Cuejares e o Everton Ribeiro, foi o cara, né, irmão? E o Diego Ribas, jogou como a gente gosta que ele jogue, né? Ele foi mais rápido, ele foi mais objetivo, ele foi mais incisivo, ele não demorava a tocar a bola e isso fez toda a diferença. Inclusive, o nosso querido Arão, eu não acho que ele jogou bem, ele não jogou mal. Até porque, se fosse outro no lugar dele, com mais categoria, teria feito os gols que ele perdeu e as assistências que ele errou, teria acertado. Mas não é uma crítica, não, tá? Eu só estou dizendo o seguinte, para mim, ele não jogou pra caramba, ele não jogou mal. Que até agora eu não lembro do Arão jogar pra burro, ser um gigante dentro de campo, até porque, na minha humilde opinião, ele não tem esse futebol todo. Mas pra mim ele jogou muita bola ontem. Pedro Sampaio, sua observação, mais uma vez, sobre o jogo de ontem. Eu achei o jogo, no todo, né, muito bom.
pela primeira vez, né, no ano, eu saí do jogo com a sensação que o Flamengo fez um bom jogo. Foi um jogo bom de ver. Lógico que teve nuances, né? No começo do segundo tempo, né? No começo do primeiro tempo também, o Flamengo parecia estar um pouco mais pregado, mas depois, quando botou um pouco mais de... imprimiu seu ritmo, na verdade, foi muito legal. Eu tava vendo as estatísticas do jogo, o Flamengo ontem trocou mais de 500 passes. E enquanto nos outros jogos ficava entre 200 a 300, ou seja, o Flamengo dobrou o número de trocas de passes ontem. Então, assim, uma observação, né, que eu vi muita gente relativizar o jogo de ontem, único exclusivamente por causa do adversário. Eu discordo um pouco disso em questão, assim, um adversário, obviamente, né, do primeiro escalão do futebol sul-americano, mas é um jogo que tem algum grau de dificuldade. Ao mesmo tempo, eu não vi na mídia, né, relativizarem a vitória do Corinthians ontem para o Ceará, como o Ceará sendo um adversário frágil. Pelo contrário, eu vi muita gente enaltecendo a vitória do Corinthians, que foi o melhor jogo do Corinthians no ano, sem sequer citar o adversário. Enquanto o Flamengo joga um jogo de Libertadores, um jogo com uma tensão muito maior, com o adversário, bem ou mal. Não é aquela LDU campeão da Libertadores, mas já tem uma experiência de Libertadores, não é um bobo na competição. E toda hora eu via alguma referência, né, ao adversário. Então, assim, eu não acredito que o Guardiola acenda uma vela e comemore para o City não enfrentar o Ceará na Premier League. Então, assim, o Ceará também não é um grande time. Eu acho que se o Corinthians fez um bom jogo, o Flamengo também fez, independente do adversário. É óbvio que com o adversário mais difícil, teríamos muito mais resistência para construir esse placar. Agora, que não dá para negar que o Flamengo fez um bom jogo e faria esse bom jogo contra outro adversário também. Ô Pedro, só para completar a sua informação, o Flamengo teve um total de 634 passos, enquanto a LDU teve 278. E detalhe, a precisão dos passos do Flamengo estava em 87,2%. Nós tivemos 20 cruzamentos e 30% na precisão dos cruzamentos. Isso mesmo. Número surpreendente, hein? Número surpreendente. Muito, muito surpreendente. Números de time de Guardiola. Desarmes da defesa, 100%. Produção, grava esse comentário aí do Pedro pra gente usar no final do ano. Não, mas Pedro Sampaio chamou Abel de Guardiola. Não, mas pode gravar isso mesmo, que esses números, esquece todo o resto da temporada. Esses números é parecido com o que os times do Guardiola fazem. Né? 700 passos por troca de passos por jogo. O Flamengo finalizou 12 vezes dentro da área. Ana Beatriz Ayati, qual foi a sua observação do jogo de ontem? Você que tem até que comentar com a gente sobre o mosaico, né? Lindo mosaico. Lindíssimo, né? Eu ainda fiquei um pouquinho com medo da chuva, dar uma estragadinha no mosaico, mas deu tudo certo. O setor leste estava muito bonito, com os escudos, o mosaico deu super certo. A energia no Maracanã ontem estava diferente, assim, a energia era torcida e time sabendo que era Libertadores e preparado para isso, tanto na arquibancada quanto em campo. Eu gostei muito do jogo, muito, assim, eu não tenho crítica nenhuma a fazer. Claro que a gente tem uns alertas, assim, como eu estava citando, eu acho que um alerta que a gente tem que fazer e ficar ligado, a gente cometeu 3 pênaltis em 2 jogos. Por mais que o do Vasco, o que foi marcado, ao meu ver, na minha interpretação, não tenha sido pênalti, a gente fez um pênalti em cima do Max Lopes, na minha interpretação. Então, assim, são detalhes que a gente tem que ficar meio atento. 3 pênaltis, 2 bobos ontem, que os 2 foram, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar um pouquinho atenta. Mais uma vez, o Flamengo também sai tomando gol, um gol que a gente poderia ter evitado, e o Flamengo poderia ter sido mais letal, a gente poderia ter ampliado, era jogo para a gente golear. Mas, cara, eu gostei muito, eu acho que o Flamengo venceu, convenceu, a gente assumiu ali a liderança contra a LDU. Eu concordo muito com o Pedro quando fala essa questão de que você quer falar do adversário. Cara, não, é jogo de Libertadores, era contra o líder, né, até então, que era a LDU, que tinha feito o melhor resultado do grupo até ali. E, cara, o Flamengo entrou, todo mundo jogou muito bem, assim como o Kika, eu também acho que o Arão fez uma partida muito boa.
Não concordei muito com as mexidas, gostei das mexidas, apesar de achar que o Arrascaeta jogou pouco, gostei do Abel, a gente estava em vantagem, o Abel, cara, ele tirou o volante para colocar meia, ele continuou ali para cima, ele sabia que podia mais, ele queria mais, dava para sentir que o Abel estava querendo mais, ele estava envolvido ali com o momento. A gente vê uma melhora no Flamengo, desde o último jogo também no Vasco, o time misto já estava um pouquinho melhor e tal. Ontem eu achei o time bom, uma coisa que a gente estava falando, assim, que foi o que mais me chamou a minha atenção. Eu achei o time bom coletivamente, sabe? Era o que estava faltando, a gente conseguir ver no Flamengo. Além das peças individuais, o coletivo funcionar. E os números que o Nazário acabou de apontar para a gente só mostram isso. O time funcionou muito bem coletivamente, a parte defensiva eu gostei do Flamengo. Por mais que a LDU não fosse esse time forte, que todos apontam e falam, o Flamengo defensivamente se portou muito bem. Ofensivo também, a gente poderia ser mais letal, mas a gente teve muita chance, a gente construiu chance. O Flamengo sobrou, o Flamengo estava jogando em casa, jogou muito bem, atropelou a LDU, assim, a gente fez um resultado convincente, e eu gostei muito, gostei bastante, gostei da atuação de todo mundo, não tenho o que falar. A gente destacou muito o Everton Ribeiro, porque, né, não tem nem como não destacar esse jogador. Eu gostei muito do Diego, gostei de tudo. Como eu venho falando em outras oportunidades, vale sempre destacar, assim como no primeiro jogo da Libertadores, a atuação do Rodrigo Caio. Como ele sabe, está se dedicando, você vê ele vibrando com cada jogada, seja dele ou não, do Léo Duarte também. O Léo Duarte ontem foi muito bom também, muito importante. Mas, cara, como o Rodrigo Caio tem surpreendido, assim, a gente, até comentando, o Rodrigo Caio e o Bruno Henrique foram as contratações um pouquinho mais contestadas, assim, dividir a torcida entre quem quer e quem não quer, é boa ou é ruim. E são duas que estão surpreendendo, que estão jogando muito, que está valendo muito a pena se ter. E eu gostei, cara. O jogo de Libertadores, a gente convenceu. Eu acho que é o momento de ganhar confiança. A gente também teve uma coisa que a gente não tem muito em Libertadores, que é sorte, né? Eu acho que se a gente tivesse tomado o empate ali no pênalti, poderia ter mudado, além do talento do Diego Alves, lógico. Esses lances, para quem torce para o Flamengo e Libertadores, a gente sabe que, assim, putz, vai sair um gol, já era, o time vai desestruturar, já dá aquele nervoso. E, cara, ontem deu tudo certo. Eu gostei muito mesmo, gostei bastante. Eu acho que foi o melhor jogo da temporada, me convenceu. Gostei até do Abel na coletiva depois, que ele falando assim, cara, a gente fez um placar muito bom, mas eu não tô satisfeito porque a gente perdeu muito gol, sabe? O Abel falar isso, assim, que você, né, a gente não tá acostumado, a gente tá, inclusive, a gente acaba criticando algumas das falas do Abel, vale elogiar também. Eu gostei dessa. Se eu tô na coletiva nesse momento, eu faria assim para ele, ó. Cara, mas é isso, eu gostei bastante, gostei das substituições, não gostei da escalação inicial, mas o time jogou muito bem. O Arão foi muito bem ontem. Quero destacar o René também, aí Pedro, que sempre defende o René. René jogou muito ontem e eu gostei do time, gostei muito. Eu acho que vale destacar Gabigol, não sei se vocês falaram, a gente chegou a comentar. Cara, Gabigol comemorando com a torcida. Ele tá à vontade, ele tá completamente em casa, o Gabigol. O Cuejá, do jeito que ele saiu aplaudido, foi, assim, absurdo. Só mostra como esse jogador defende essa camisa e como a torcida reconhece isso. Então, foi um jogo muito bom, cara. Jogo para confiança. Ana, pergunta rápida, para resposta rápida. Fernando Uribe colocou você no bolso? Eu sabia. Colocou. Cara, colocou. E eu tava falando isso ontem, cara. Eu tava lá na arquibancada e aí meu amigo tava falando assim, porque o Uribe ainda vai calar sua boca, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, ou a minha ou a sua, vamos ver quem tá com a razão. Aí na hora levantou a plaquinha. Não, levantou a plaquinha. Eu falei, lá vem o Uribe. Pronto, acabou. Lá vem o Uribe, fobia de chute, primeiro toque na bola, gol. Se ele calou minha boca, mas calou tanto. Eu gostei daquele que tenha calado minha boca dessa maneira. Mas me botou no bolso. O Maracanã, 4% das jogadas aéreas ontem. O Cristiano Oliveira, ele veio pronto para a briga mesmo. O primeiro comentário dele foi falando do Uribe. Agora ele rindo aqui, ó, só porque atiçou. O Cristiano Oliveira é o pé no saco, né? Enfim, o cara tá aqui só para contrariar. Eu queria fazer, o registro aqui, para a gente deixar marcado, né? Aqui na TV Coluna do Flamengo, um dos poucos que elogiou a contratação do Rodrigo Caio foi o nosso amigo Pedro Sampaio. Que fique registrado aqui, porque ele foi voz minoritária aqui nos debates. Não, mas assim, eu até lembro, Kika, que você estava
pensando na situação, não tava rechaçando, não. Mas a galera do chat veio com uma vorácia contra o nome dele, que até fiquei assustado. Parecia que ele era jogador. Ainda tenho, diga-se de passagem, ainda não estou convencido que o Rodrigo Caio é um craque. Mas a minha preocupação é qual Rodrigo Caio que a gente estava contratando? Aquele de 2 anos atrás, aquele que tinha saído da Olimpíada como talvez um dos melhores jogadores do elenco, ou o Rodrigo Caio do ano passado? O Rodrigo Caio do ano passado não queria no Flamengo. Né? Agora, que ele tem potencial, isso a gente sabia. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu tirei aqui do chat, mas eu queria ler aqui alguns comentários. É claro, o Cristiano Oliveira perturbando a gente, Pablo Figueiredo, Marcos Paulo Santana, Venison Madi, Diego da Silva Almeida, Pedro Duarte, o João Holanda está por aqui, Giovanni Kelly, Antônio Toni, Morgan Alecrim, o Cristiano Oliveira, Elias Andrade, vários aqui, o Elias Andrade tá bravo ele aqui, hein? Várias mensagens dele aqui, o Edilson Gonçalves, o Marcos Paulo Santana. A pergunta é a seguinte, algumas perguntas. Vou começar aqui com o Pedro. Pedro, a atuação do Flamengo ontem foi um ponto fora da curva, uma evolução do Abel Braga, uma rebelião dos jogadores do Flamengo contra o Abel Braga, ou simplesmente alguém da diretoria chegou na orelha do Abel Braga e falou, meu amigo, põe esse time para jogar que tá uma vergonha. O que você acha que aconteceu ontem? Olha, é muito difícil a gente precisar pela amostragem que a gente tem até agora, né? A gente vai precisar ver uma sequência de jogos pra gente poder apontar. Agora, que o Flamengo de ontem foi bem diferente dos outros jogos, foi. E uma coisa também, assim, que eu tô reparando, é como que o Gabigol, ele melhora o Everton Ribeiro. Não sei se é pela movimentação que ele faz, que ele abre espaço para o Everton Ribeiro, mas as melhores partidas do Everton Ribeiro são com o Gabigol em campo. Tanto que no último jogo, né, contra o Vasco, não que o Everton Ribeiro tenha jogado mal, ele foi bem, tá? Mas da trinca de meias ali do Flamengo, ele, Vitinho e Arrascaeta, eu achei que ele foi um pouco abaixo do Arrascaeta e do Vitinho. E nesse jogo não, nesse jogo ele dominou as ações. Muito porque eu acho que o Gabigol, como ele tem essa mobilidade absurda, essa inteligência tática também muito acima da média, quase uma coisa instintiva dele, né? Ele consegue abrir para criar oportunidade justamente para o Everton Ribeiro fechar e ficar aproximado do Diego. Então, assim, eu acho que o Gabigol ele é o tipo de atacante que ele melhora quem está municiando a bola para ele. O Cristiano, obviamente, gente, eu não estou comparando o Gabigol com o Cristiano Ronaldo, pelo amor de Deus. Mas o Cristiano Ronaldo tem essa característica. Ele melhora os jogadores de meio campo. Eles sentem confiança nele. Eu acho que o Gabigol, devido às proporções, está fazendo o mesmo. E uma coisa que aí eu quero dar o crédito para mim mesmo agora. Eu sempre falei isso, né? Que os meias não conseguem jogar sozinhos. É muito difícil um meia arrebentar com o jogo sozinho. Ele precisa que o time funcione, né? Ele precisa de laterais passando pelos lados dele, ele precisa de outros meias se aproximando, e precisa de movimentação do atacante, né? Vou fazer a mesma pergunta para o nosso amigo Nazário. Nazário, você acredita que foi um ponto fora da curva? Você acha que o Abel está melhorando o time? Porque o time não jogou com a cara do Abel ontem, né? E não estou dizendo isso para ser simplesmente um corneteiro do Abel. Eu estou fazendo essa colocação pelo que o Abel falou. O Abel disse em entrevista ao Mauro César Pereira, o Abel disse em coletivas que estava diminuindo a posse de bola do Flamengo e fazendo com que o time entregasse mais a bola e sendo um time mais vertical. Ontem, trocando 600 passes 600 passes entre jogadores, ficou claro que não é essa a proposta. É um time, como disse o Pedro, um time de posse de bola. Foi um time de posse de bola. O que aconteceu ontem? Foi um ponto fora da curva? O Abel está com febre? O que aconteceu, Nazário? Antes de responder essa aí, eu só quero fazer uma menção aqui que eu acho importantíssimo, o seguinte: Flamengo e Bangu, 46.472 pagantes. Flamengo e Cabo Friense, 49.365. Flamengo e Fluminense, 54.544. E ontem, Flamengo e LDU, 62.440. Cara, essa torcida do Flamengo, meu irmão... São os maiores públicos do ano. Não, o maior, bateu não, esses todos que você citou. Em sequência, maiores, tem primeiro, segundo, terceiro e quarto. Isso. E tem um detalhe, hein? E aí, o que acontece? Só um detalhe. E a galera fala em construir um estádio para 45 mil pessoas, é uma piada, não é? E aí você vê um time que não tem estádio, um time que a gente vem sofrendo há algum tempo, você vê o número de torcedores, realmente é uma nação. Então a torcida do Flamengo
É igual o Romário falou uma vez, foi cria do Vasco, foi jogar na Europa, voltou e perguntaram para ele, cara, em termos de torcida, qual é a boa? Ele falou, meu irmão, igual a do Flamengo, não tem igual. E é verdade. O que acontece? Em relação ao Flamengo, ontem, eu acho o seguinte, com todos os jogadores que o Flamengo possui, com seu talento, com as suas inteligências e com o esquema tático que o Flamengo estava propondo, eu notei ontem uma diferença, por exemplo. O Flamengo ontem tinha a seguinte postura: perdia a bola e subia para abafar, para o Flamengo não recuava. Muito pelo contrário, o Flamengo perdia a bola, quando perdia, até porque ele ficou com 69% da posse, ele avançava, ele abafava o time da LDU. Então, foi uma mudança de postura. Eu, Roberto, acho que isso deve ter sido em função de todas as críticas que a gente vem falando, a gente que eu digo, torcida rubro-negra, né? O universo vem falando. Então, o Flamengo, num determinado momento, teria que evoluir. Eu, particularmente, acho que esse é o primeiro passo. Se o Flamengo continuar nessa toada, óbvio, nós não vamos ganhar todos os jogos, terão adversários e adversários. O Pedro, como muito bem falou, no momento que nós pegarmos um adversário que seja tecnicamente melhor que a LDU, ou que tenha uma característica mais ofensiva, que não consiga ficar perdido, como o time da LDU ontem ficou, vai haver, claro, um pouco mais de dificuldade. Mas o Flamengo ontem se impôs, o Flamengo foi vertical. O Flamengo, até você, Kika, se não me engano, comentou isso. Em função do posicionamento do Arão, o Diego, ele estava mais vertical, ele estava mais objetivo, ele estava mais rápido, ele estava rendendo mais para o time do Flamengo. Então, o Flamengo, ontem eu vi que, eu pelo menos tenho a sensação de que evoluiu. Do que a gente estava vendo, do que a gente estava indignado, do que a gente estava assistindo, eu acho que nesse momento ele pegou uma rota de evolução. E agora a gente vai ver o seguinte, dizem até que difícil não é chegar no topo, difícil é se manter no topo. Então, daqui para frente, a gente vai ver como é que vai ser o comportamento do Flamengo no campeonato. O Flamengo tem tudo na mão para se classificar com o pé nas costas. Só depende dele. O Flamengo só perde essa classificação, só não vai para as oitavas, só vai perder para ele, porque as condições, a torcida, o material humano, a conscientização, o que os caras estão juntos, unidos, está muito bonito. Ontem foi um espetáculo que a gente viu, a aplicação do Flamengo, como é que eu vou dizer, a maneira como todo mundo se comportou, como todo mundo se entregou, foi sensacional. Valeu, Nazário. Ana, o que você acha que está acontecendo? Rebelião dos jogadores? Não, eu concordo muito com o Nazário. Eu ia até completar o que o Nazário está falando. Eu até lembrei de você, Nazário, ontem, quando a gente falou em algum resenha que esse elenco a gente percebia a felicidade dos jogadores investirem a camisa. Ontem foi um exemplo disso, assim, a gente via realmente a vontade de sair dali, assim, ganhando e convencendo, sabe? A gente viu a entrega de cada um no elenco. Assim, o Gabigol, como eu destaquei, cara, ele fez gol e ficou cantando com a torcida, sabe? No gol do Uribe, tem um vídeo dele também correndo pro Abel para abraçar, enfim. O Everton Ribeiro, o Cuéllar, o Diego, que ficou alegando, cara, eu quero ser campeão no Flamengo. Diego Alves também, que defendeu, vibrou. O próprio Rodrigo Caio, que a gente falou, Léo Duarte. Então, assim, é um elenco que você vê muita vontade de vencer. É um elenco que realmente você vê como o elenco tá bem, tá unido, assim. Entre os jogadores, você consegue perceber isso. E você conseguiu perceber que, assim, aquilo que a gente falava do Abel, isso foi uma coisa que eu percebi muito ontem, e estava me faltando, eu até tinha falado disso em resenha também, que a gente fala, cara, o Abel, ele é muito bom para trabalhar com o elenco, sabe? Ele tem mão do elenco, ele sabe trabalhar com o jogador, ele pega o jogador, o emocional do jogador, enfim. E aí eu falava, cara, mas nem isso eu tô vendo o Abel muito perdido. E ontem, cara, em cada gol, assim, você via jogador indo vibrar com ele, você via como estava tendo aquela ligação entre o jogador e o próprio Abel. Eu acho que isso mudou também. E como eu citei, eu acho que foi muito a questão do coletivo, sabe? Você viu o coletivo do Flamengo funcionando, você viu o Flamengo
jogando como uma equipe mesmo, assim. Você fala, cara, é o primeiro jogo no ano que eu vejo realmente o Flamengo jogando em equipe, a gente ganhando como equipe, a gente não ganhando por causa de um talento individual, porque alguém está em um dia bom, o outro não, enfim. E isso mudou muito, assim. Então, e eu concordo muito com o Nazário, eu acho que é uma evolução. Eu acho que aconteceu sim, já no jogo do Vasco eu tinha percebido um pouquinho, mas como era o time misto, a gente não conseguia avaliar muito bem, enfim. Mas dá para perceber uma evolução tática, dá para perceber que o time mudou alguma coisinha, assim. Claro que ontem deu tudo muito certo, foi tudo muito bom, a gente tem que ver como é que vai continuar daqui para frente. Mas eu vejo uma melhora, eu acho que é o momento da gente ganhar confiança, da gente ganhar confiança mesmo, essa confiança que a gente está precisando, eu acho que é esse o momento, em que os resultados estão acontecendo, a gente está convencendo, como o Nazário bem disse, cara, a gente tem que entender que essa classificação a gente só perde para a gente mesmo. O Flamengo ele tem condições de classificar, a gente tem 3 jogos em casa, são 3 jogos para a gente vencer bem, contra adversários assim, o Peñarol, tudo bem, ele ganhou do San José, mas o San José a gente jogou contra, na casa deles, com altitude, e a gente viu que eles são muito fracos, realmente, eles são muito fracos. A gente tinha visto o jogo da LDU do Peñarol, o Peñarol também não tinha jogado bem, nem a LDU. Não vi do Peñarol com o San José para saber agora como é que é, mas é um adversário que se o Flamengo jogar como ele jogou ontem, dá pra gente ganhar e dá pra gente ganhar do jeito que a gente ganhou da LDU. Então, assim, o Flamengo tem tudo para classificar. Vamos acompanhar essa evolução, se realmente está acontecendo essa evolução, mas pelo que a gente viu ontem, o coletivo está começando a funcionar, junto do talento individual, claro. Esse time é muito bom, eu acho que o Abel está pegando a mão, assim, do time. Claro que tem que melhorar em N coisas ainda, mas a gente está evoluindo. Eu acho que ontem foi um passo muito importante, em um jogo muito importante, que era o jogo que a torcida queria ver. Esse jogo aconteceu em casa, com o estádio cheio, torcida abraçando, festa, todo mundo bem. Então, acho que é o momento certinho para a gente ganhar essa confiança, para o Abel continuar evoluindo e mostrar para a gente que, cara, como o Kika sempre disse em resenhas, apesar do Abel, de alguma maneira, alguma coisa ele vai fazer funcionar, pode ser que ele esteja fazendo, e apesar do Abel, dá para ser campeão. Que a torcida consiga entender isso conforme esses jogos vão acontecendo em casa. Obrigado, Ana. Agora é o seguinte, a gente está dando todos os méritos aí ao time do Flamengo, aos jogadores que normalmente são contestados, o William Arão, o René, até o Pará jogou bem ontem, o Pará jogou bem, até o Arão jogou bem ontem, que é o mais contestado ultimamente. Minha pergunta é a seguinte, e o Arrascaeta? Esquecemos as críticas que fizemos anteriormente ao Abel ou daremos o braço a torcer que o lugar do Arrascaeta no time é no banco? A Ana já tá balançando a cabeça ali do bolso do Uribe. Ali, ela... Não é no banco, cara. Assim, eu acho que, claro, o Arão fez uma boa partida, muito boa, por sinal, surpreendente para muita gente, mas eu continuo muito com a minha postura assim, cara, o Diego, é aquilo que a gente estava falando, assim, o Diego, no jogo ontem, ele vai muito na frente, ainda tanto que no gol ele estava na área, ele participa ali na frente, mas ele é o meio que mais volta para recuperar a bola, enfim, ele é o que mais volta para buscar essa bola e armar essas jogadas. E ele joga, e o Arão, ele joga mais ou menos como ali como um segundo atacante, sabe? Não é uma posição. Isso não vai dar certo sempre, como a gente vem acompanhando. Eu acho que o jogo bom do Arão ontem, o resultado bom do Flamengo, não pode apagar a questão que a gente já tomou alguns gols, a gente já teve dor de cabeça e problema com esse posicionamento do Arão ali mais na frente. Prejudica o Diego, prejudica o Cuejá, prejudica o próprio Arão, prejudicou o Arrascaeta, quando o Arrascaeta teve que fazer a função do Diego, porque ele ficava jogando mais atrás do Arão. Eu ainda acho que o banco vai fazer bem para o Arão, vai fazer bem para o Flamengo, vai fazer bem para o Abel com essa questão do Arão. Não é porque o Arão jogou bem que, claro, tomara que o Arão costume jogar bem daqui para frente e ajude a gente. Mas eu ainda acho que o banco faria muito bem para o jogador. E eu ainda acho que, cara, a maior contratação do Flamengo, do futebol brasileiro, não pode ficar em banco. Eu acho que o Arrascaeta tem como fazer total diferença no time do Flamengo. O Arrascaeta encaixado, jogando no time titular, cara, o Flamengo vai jogar 3 vezes melhor do que a gente já viu ontem, sabe? Eu acho que foi pouco tempo do Arrascaeta em campo. Isso aí, como eu citei, é um alerta. Eu não concordei muito. Mas o Arrascaeta não é banco para mim, não, de maneira nenhuma. Vocês concordam, os dois? Eu concordo. Mas aí tudo bem, você concorda? Então escala o time com o Arrascaeta. E monta o time, não basta só tirar o Arão, porque ele não vai jogar de segundo volante, né? Não, então, eu acho, primeiro de tudo, que você investir 60, 70, 80 milhões de reais, né?
seja qual for esse valor que realmente foi investido no Arrascaeta, num jogador para ser reserva não faz o mínimo sentido no contexto do futebol brasileiro. Começa por aí. E você nem preparar o time para que esse jogador tenha uma função adequada ao que ele está acostumado a jogar, também é outro problema. Ontem, eu até fiquei um pouco incomodado, porque eu achei que no segundo tempo o Diego deu claros sinais de não estar mais mantendo o ritmo. Era para ter posto, na minha opinião, o Arrascaeta muito antes no lugar do Diego. Eu acho que o Abel errou nessa. Como foi um jogo que o Flamengo estava tudo bem, deu tudo certo, acabou passando batido. Mas... Eu falei isso no jogo, eu falei que ele entrou tardiamente, eu achava que ele devia ter entrado antes também. É, isso mesmo. E no meu time, ou tira o Arrascaeta, o Arão para entrar o Arrascaeta, ou tira o Diego para entrar o Arrascaeta. O Arrascaeta é um jogador que tem um passe, na minha opinião, melhor que o Diego. É um jogador que tem um raciocínio mais rápido, né, daquele de acionar o atacante de maneira mais veloz. E eu acho que até pelos jogadores que nós temos, né, o Bruno Henrique, o Gabigol, pela movimentação deles, o Arrascaeta ele é muito mais efetivo nesse esquema. Então, assim, a dúvida só é quem sai para entrar no Arrascaeta. Eu tiraria em primeiro lugar o Arão. Mas se não der para tirar o Arão, o Abel não quiser de jeito nenhum tirar o Arão, senão, sei lá quais são as convicções dele, né? Eu tiraria até o mesmo Diego. Eu só sei que o Arrascaeta não fica no banco para mim. Bom, mas você não montou o time. Então, o meu time ideal seria Cuéllar hoje, né? Aberto pela esquerda o Bruno Henrique, pela meia esquerda o Arrascaeta, aí vinha o Diego na meia direita, aberto pela direita o Everton Ribeiro e o Gabigol na frente. Beleza. Nazário. Eu gostei dessa armação aí do Pedro. E aí é o seguinte, vamos falar do nosso querido e talvez um dos mais problemáticos jogadores em termos técnicos, né, e táticos, o Arão. É óbvio que ontem o Arão fez a melhor partida dele. Nos últimos 293 anos, para mim, foi a melhor partida dele. Só que o Arão é igual bunda de neném. A gente nunca sabe quando ele vai fazer merda. Essa é a verdade. O Arão não tem a categoria... Por exemplo, ontem ele cabeceou uma bola, quase foi gol, mas não foi. Ele tentou dar uma assistência, deu uns passos de calcanhar que deram certo. Ok, deram certo ontem. Mas se a gente for analisar o histórico do Arão, embora eu falei aqui, o time evoluiu, beleza. Só que, se não for falar do valor do Arrascaeta, a gente vai falar da categoria do Arrascaeta. A gente vai falar da característica que o Arrascaeta tem de poder deixar o time um pouco mais solto. Ele dá mais liga do meio campo ao ataque, ele aparece, ele faz gol, ele facilita essa ligação. Então, são inquestionáveis, para mim, essas características. E aí sim, aí é o que eu falo. Por exemplo, ontem, o Diego, ele já não é mais um menino. Então, ele é muito intenso, ele é voluntarioso, sim, mas ele não consegue manter esse ritmo em função da idade, é natural. É absolutamente natural. No lance do gol que ele passa pro Everton Ribeiro, ilustra muito bem o que o Pedro falou. Tem a movimentação ali um pouco antes dele, só que mais caído para o lado esquerdo, do Gabigol. O Gabigol ontem deixou os zagueiros da LDU com dor de cabeça, porque a movimentação dele é fantástica, ele se encaixou muito bem no Flamengo. O cara já fez a inscrição para virar novo ídolo do Flamengo. Está interagindo bem com a galera dentro de campo, está interagindo bem com a galera no meio da rapaziada, vai para lá, canta, fica fazendo pose, coisa e tal, e é o que a galera quer ver, é gol. É o cara dentro de campo convertendo em gol. Ele, quando não converte a jogada em gol, ele consegue dar essa opção para os companheiros, como o Pedro falou. A movimentação dele facilita tanto o Everton Ribeiro quanto o Bruno Henrique do outro lado. Ele já caiu para o lado esquerdo e deu passo para o Bruno Henrique meter gol. Ele se movimenta e dá a possibilidade para alguém chegar ou de trás ou pelo lado. Enfim, a movimentação dele é fantástica. E aí, indiscutivelmente, a gente tem
Libertadores, tem o Brasileiro e Copa do Brasil. Então o Flamengo vai precisar de muita liga, vai precisar de conscientização, vai precisar de união, é o que a gente está vendo. Mas hoje, no time titular, para mim, o Arão não cabe. Hoje eu tenho essa opinião. Ok, jogou bem ontem, coisa e tal. Eu até... Jogou bem, vamos dar um crédito para ele. Eu acho que ele não fez merda ontem. Mas ontem ele foi o Arão, que não é o Arão que a gente está acostumado a ver. Mais ou menos, ele tentou fazer uma no final do jogo. Não, mas tem um momento que o cara dá um, né? Tem uma hora que ele não aguenta, é igual o cara que é enrustido, tem uma hora que ele dá uma escorregada. Para, Nazário. Cara. É o caso do Arão. Não, o cara é verdade, é o cara que tá dentro do guarda-roupa. O Arão, ele vai, mas de vez em quando ele dá uma escorregada, acaba quase, é verdade o que o Pedro falou, quase que ele fez uma merda ontem. Mas eu, Nazário, acho o seguinte, Arão hoje seria banco, sem condições nenhuma de manter o Arrascaeta no banco, pelo valor e pela categoria dele, pela capacidade técnica dele. Eu, na real, cago e ando pro valor. Pagamos 100 milhões, o cara não tá jogando bem, mas não é o caso, né? O Arrascaeta não conseguiu jogar ainda no Flamengo, né? Tô preocupado que esse cara vai acabar ficando no banco permanentemente. Mas vamos mandar um abraço pra galera que tá aqui, ó. Wesley Ramos, Elias Andrade, Léo Santos, Cláudio Andrade, Marcos Paulo, Luiz Paiva, Júnior Leiva, Rafael Muniz, João Holanda, Santos Silva, o próprio Pedro tá por aqui, o Cláudio Andrade, Anderson Santos, Léo Santos, Maria Isabel, Will Quaresma, galera chegando aqui. Uma pergunta importante. Vamos medir o grau de flamenguice de vocês. Diego Alves é o melhor goleiro do Brasil no momento? Cara, é muito difícil falar, né? Porque nas últimas, 2 semanas, com certeza, pegando aquele jogo de quarta e esse. Só que a gente tá no recorte do futebol brasileiro que não dá pra falar isso, até porque os grandes goleiros estão jogando estaduais e não estão sendo testados. Tem que esperar mais pra falar. Ano passado ele não foi o melhor goleiro da temporada, ano retrasado também não foi quando chegou. Então, assim, é muito prematuro, por causa de 2 jogos na Libertadores, a gente cravar isso. E eu não me sinto nem um pouco confortável para dizer que sim nem que não. Porque a gente não tem zero de amostragem para isso, na verdade. Ana? Assim, concordo que não dá para avaliar. Acho, assim, a gente falhou já esse ano, mas vem se destacando bem. Eu não sei se melhor, eu acho que ainda não dá pra gente, não tem muita base para falar, mas com certeza ele vai ficar em se manter esse ritmo, óbvio, né? Durante a temporada, top 3, assim, no mínimo, eu acredito que ele fica com facilidade. Olha só uma mensagem bastante educada do nosso amigo Marcos Moura. Para de falar mal do Arão, senão vou parar de assistir. CRLH. O que quer dizer? Depende só do Arão, na verdade, isso. Depende só do Arão. Né? Sabe que então, o Arão jogando assim sempre, a gente vai parar de falar mal dele. Depende só dele. Não respondam, não. Vou com calma, o cara é ouvinte. Não, então, olha só, eu vou falar uma coisa. Tem gente que não gosta de sushi. Eu gosto. Eu não posso condenar quem não gosta. Não é que eu não gosto do Arão. Quando ele joga bem, beleza. Quando ele joga mal, a gente fala. Então, assim, eu tenho 5 dedinhos na mão e nenhum deles é igual. É a minha opinião. Você pode até discordar. Se você quiser desligar, é uma opção sua, mas eu não vou deixar de falar o que eu sinto, entendeu? Pô, você podia falar que eu ia falar bem dele só para manter o espectador aqui, né, cara? Não, se quiser eu posso até falar. Se você vai ficar mais confortável, eu falo para ele ouvir que ele foi o melhor em campo. Ele é o melhor, ele inclusive é candidato à bola de ouro. Aqui, ó, o Fly Intransigente já aproveitou e emendou. Vou falar mal do Arão para ver se leem minha mensagem. Pronto, tá lida a mensagem. Não precisa falar mal do Arão, pode falar mal de outra pessoa. Fala mal do Nazário, fala mal do Simon. Se você falar mal do Simon aqui, eu garanto que eu leio a mensagem. Mensagem garantida. Pergunta aqui que não quer calar. Vamos poupar os jogadores para o jogo do final de semana contra o Volta Redonda? Olha, eu acho que seria bom, na minha opinião, seria bom repetir a formação contra o Vasco, até para a galera dar descarga, porque o jogo ontem foi bastante intenso. Eu, particularmente, faria isso. Assim, eu acho que esse, na verdade, é o jogo para a gente talvez não repetir. Quer dizer, para a gente repetir.
porque como está um pouco distante do próximo confronto na Libertadores, e esse jogo que a gente tem um preparo melhor, talvez a gente pudesse usar justamente esse jogo, esse confronto contra o Volta Redonda, que é muito menos intenso, para tentar dar um pouquinho mais de cancha para essa formação, a gente ver se realmente eles estão se entendendo da maneira como a gente imaginou que estão. E depois, né, para jogos mais próximos do Libertadores, né, datas mais próximas, a gente dá uma tirada do pé do freio. Entendi. Bom, vamos lá, vamos continuar perguntando aqui, continuar dando o alô aqui para a galera. O Cristiano Fernandes está por aqui, grande amigo nosso, me conhecer. Eu tive o prazer de conhecê-lo lá na confraria. O João Holanda, Marcos Oliveira, Cristiano Oliver, aí deve ser um clone do Cristiano Oliveira. Marcos Paulo, Leandro de Almeida, Michael Remy, Pedro Duarte, Alceu Doiti, Roberto Nazário está por aqui também, Henrique Melo, Léo Santos, Cristiano Oliver novamente, Maria Isabel. E agora a pergunta é a seguinte: para o próximo jogo da Libertadores, vocês veem alguma possibilidade do De Arrascaeta ser encaixado no time? Ou agora a gente está com... O que vocês acham? Agora eu quero que vocês façam um exercício de futurologia pensando no que o Abel está pensando. Cara, eu acho que não. Eu não vejo o Abel mudando. Porque assim, a gente vai ter base, por exemplo, se o Arrascaeta começar a titular no próximo jogo, vai ser porque provavelmente a gente vai com algum time misto, ou porque ele está testando a Arrascaeta ali, porque enfim, né, porque tem essa pressão da torcida e tal. Mas eu não vejo o Abel mudando tão rápido essa formação em que ele julga ideal até o momento, né, com Arão e Diego. Ele já deixou claro até depois do jogo do Vasco, se não me engano. Não, foi depois do jogo de São José, não lembro, um dos dois, que ele falou assim, cara, o que tá faltando para o Arrascaeta ser o titular absoluto e tal? Ele falou, cara, tá faltando alguém dar espaço. Com base no jogo de ontem, eu acredito que o Abel tenha ficado claro para o Abel a questão de que, olha, esse aqui é meu time titular, realmente, tá todo mundo rendendo, olha o jogo que a gente fez, esse aqui é meu time base. Eu acho que o Abel, ele não... Eu não vejo ele mudando tão rápido assim. Eu acho que o Arrascaeta ainda vai ter que jogar muito bem, ter oportunidade primeiro, né? Para depois jogar bem, convencendo o Abel de que ele tem essa chance, mostrando... Porque eu acho que o que falta no Abel é o que ele tem com o Arão ou com o Diego, porque eu acho que agora, no momento, o Arrascaeta só briga com esses dois, né? Com o Diego ou com o Arão. E são dois jogadores que têm a confiança do Abel. Eu acho que o Abel ainda não tem essa confiança no Arrascaeta. Então, assim, o Arrascaeta vai precisar ainda jogar uma bolinha ali para mostrar, e o Diego ou o Arão provar para o Abel que não dá para ficar naquela posição. Enfim, alguém vai ter que diminuir aí o ritmo para o Abel e o Arrascaeta provar que pode ser o titular. Mas eu não vejo para o próximo jogo da Libertadores, que, querendo ou não, ainda está próximo, o Abel mudando a base de time que ele julga ideal, não. Eu acho que o Abel ainda vai se apegar um tempo a essa base, assim. Na discussão sobre a posição de volante, aqui no Arão, tem uma galera aqui no chat mencionando o jogador Ronaldo. Na minha concepção, o Ronaldo está atrás, na fila dos volantes, está atrás do Pires da Mota. Uma boa vantagem, né? Não vejo o Ronaldo ali jogando segundo volante, de vantagem. Mesmo sabendo que o Pires da Mota não... Se bem que o Pires da Mota no São Lourenço jogava de segundo volante, né? Jogava chegando na área. Sim. Preciso estudar um pouco mais, para ser sincero. Eu vi poucos jogos. Os jogos que eu vi na época da contratação do Pires da Mota, ele jogava mais avançado, chutava no gol. Na seleção do Paraguai também. Não sei se jogava sempre dessa maneira. Nazário, Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão ou se eu viajei na maionese. Mas no momento em que o Arrascaeta entrou em campo, o Diego olhou para ele, e aí eu estava prestando atenção. A impressão que eu tive é que o Diego fez assim: eu vou ficar na direita. Foi. Essa foi a impressão que eu tive. Então, assim, eu acho que isso já também faz parte da evolução do Dr. Abel ter entendido que o Titio Arrascaeta rende na canhota. Eu vejo por outro lado, Nazário, um pouco mais preocupante, cara. Eu vejo um time sem treino, porque o cara entrou, o Diego não sabia onde ele ia jogar.
Ou seja, não foi uma coisa que foi planejada, preparada, foi aqui. E isso aconteceu mesmo. E eu estava assistindo o jogo, eu voltei para ver o que estava acontecendo, porque de fato o Diego, primeiro o Diego olha para o Abel. Isso. Ele olha para o Abel, Isso. faz assim, o De Arrascaeta passa, ele segura o De Arrascaeta e fala com o De Arrascaeta aponta para a direita. Aí ele faz assim, eu vou ficar ali. Pra lá. Exato. E o De Arrascaeta fala, eu vou para lá. Foi isso que eu entendi. Então eu fiquei naquela sensação lá, porra, o cara não sabe, o time não sabe ainda como vai. O cara é a maior contratação do time, o cara que é pedido da torcida, os caras não sabem onde o cara vai jogar. Mas de repente o Abel, naquele momento que decidiu. Eu também, eu nem tinha pensado nisso na verdade não, Kika. Você que levantou essa bola agora e me fez pensar nisso, eu concordo também. É meio estranho mesmo. Cara, a gente, numa substituição que teoricamente é óbvia, isso quer dizer uma coisa. Isso pode ser que o Abel tinha pensado, mas quer dizer que o Abel não treinou isso. Isso não foi treinado. Porque se fosse treinado, não precisava perguntar, né? Você confia. Mas eu acho que também tem... Teve uma conferência... Só um minutinho, Ana. Teve uma conferência entre eles ali. Não foi um... É isso aí mesmo, né? Não, onde eu vou, tá? Ele olha pro Abel, o que eu faço, né? Onde eu vou? Fala, Ana, desculpa. Eu não vi esse lance, né? Que eu não estava vendo pela TV. Só bem. Eu acho que, assim, também tem muito do que, por exemplo, cara, o Abel, ele sempre que ele vai utilizar o Arrascaeta, ele utiliza o Arrascaeta, a primeira coisa que ele põe no Arrascaeta é direita. Aí, conforme o Arrascaeta vai jogando, o próprio Arrascaeta vai mexendo ali vai mexendo, vai centralizando, ou vai indo para a esquerda, ou fica mais ali no meio, até o momento que o Abel vê que aquilo já está acontecendo, e aí durante o jogo ele fala, olha, então troca tudo. Então, assim, eu acho que até os jogadores já estão com aquela coisa assim, cara, se ele está usando o Arrascaeta, será que é na direita? Porque, querendo ou não, também, quando ele utiliza o Arrascaeta, é praticamente sempre, tanto de titular, quanto quando ele vai colocar. É sempre de direita primeiro, para mostrar para se convencer a cada jogo de que aquilo não dá certo. Então, acho que o jogador, na hora, talvez ele já tenha até pensado, cara, será que vai ser na direita de novo? O que vai acontecer? Entendeu? Porque como você ainda... Isso é meio claro ainda, que a gente ainda não sabe como que o Abel quer utilizar o Arrascaeta. Ele sempre insiste na direita, até o momento que ele vê que aquilo não está acontecendo, e o próprio Arrascaeta vai migrando para mostrar para o Abel que, olha, cara, nem se você me escalar na direita, eu consigo ficar aqui na direita. Pode ter tido já essa confusão do jeito que o Abel insiste em usar, pode ter tido essa confusão. É exatamente isso. Inclusive, é até uma coisa natural, porque esse meia pela direita era a posição que o Diego exerceu no Atlético de Madrid. Então, assim, não é uma coisa nova na vida do Diego, não. Obviamente, ele era muito mais jovem, tinha muito mais saúde e acompanhava muito mais a subida dos laterais adversários. E fechava muito melhor aquele espaço. Agora, o que eu percebo que às vezes há um pouquinho de confusão é que pensam muitas vezes que o Arrascaeta, ele joga pela esquerda da mesma forma que o Everton Ribeiro joga pela direita. Não. E não é bem isso. O Arrascaeta, ele é um meia centralizado ou um meia esquerda. Não é um ponta-meia como o Everton Ribeiro é. É diferente, é outro jeito de jogar. Então, assim, se botar um cara que joga com outras características do outro lado do campo ou central, para jogar numa outra função do outro lado do campo, esperando que ele faça o mesmo que o Everton Ribeiro faz, que é um jogador de mais condução, de drible, aquele meia ponta que consegue sair, driblar e infiltrar melhor, não vai dar certo. Aí você está complicando a vida do cara. Por isso, né, que eu acho que realmente botar o Arrascaeta no lugar do Everton Ribeiro e querer que ele faça a mesma função vai ser a morte do Arrascaeta. Não dá para ser assim, não. Pergunta para vocês, o De Arrascaeta, eu não me lembro, confesso minha ignorância aqui. O De Arrascaeta não voltava para fazer a composição na linha do lateral no Cruzeiro, né? Assim, não, essa função lá não. Não, mas assim, alguma coisa ele voltava, mas também não era como o Everton Ribeiro faz no Flamengo. Mas ele não tinha o comprometimento de... Era isso que eu falava. Ele não tinha o comprometimento. Ele não tinha comprometimento. Às vezes era mais por questão da jogada ali do momento. Ele não tinha comprometimento. Ele ficava mais solto. Ele não tinha compromisso de marcar no Cruzeiro. O Cruzeiro jogava com 3 volantes, geralmente com o Mano, né? Ele tinha muito mais liberdade para jogar. Geralmente só tinha na frente dele o atacante. Então, assim, era um time muito mais defensivo. Era um time que jogava muito de maneira reativa. Era bem diferente o estilo. Ele foi utilizado muito mais assim no início, que foi justamente o tempo que ele levou até para
para encaixar ali no Cruzeiro, para começar a jogar bola. Quando ele começou a ficar mais livre, sem esse comprometimento, foi quando ele começou a render bem. Assim. O João Holanda dizendo o seguinte: gente, isso é normal? O Arrascaeta joga em várias posições no Flamengo. Jogou em várias posições no Flamengo. O Diego não é adivinha, até porque não foi uma substituição planejada. É exatamente isso que a gente está falando. Não foi uma substituição planejada, certamente não foi uma substituição treinada. Isso é exatamente que a gente falou. Desculpa se nós não fomos claros o suficiente. Isso é muito louco, né? Ele jogou em várias posições no Flamengo e pouquíssimo na que realmente é dele. Isso é muito louco. Pois então. O que ele menos jogou é na posição dele. A gente desviou um pouquinho do assunto do Pires da Mota, mas vocês... o Nazário falou, mas a Ana e o Pedro não me lembro de ter falado. O Pires da Mota, na fila da volância, tá na frente do Ronaldo muito, né? Assina embaixo. Não tem nem o que acrescentar. O Ronaldo, a gente até já meio que citou, assim, eu ainda não entendi muito esse apego, essa paixão que todo mundo tem muito no Ronaldo, porque o Ronaldo ainda não me provou muita coisa. Tudo bem, às vezes até por mais falta de oportunidade em si do que por ele mesmo. Mas o Pires da Mota tá, assim, como vocês bem citaram, bem à frente. Eu acho que não tem nem comparação ou discussão. A questão do Ronaldo, eu fico de sacanagem aqui falando da lenda do Ronaldo, não é porque ele não é bom jogador, é porque todos os fatos indicam que ele não é tão bom quanto a torcida imagina, quanto né? Quanto pintam dele. Ele passou por 6 técnicos e não conseguiu se firmar com nenhum deles. Inclusive o técnico que o formou tudo bem, que o técnico que o formou lá na torcida de base. A torcida adotou ele, né? A torcida tem muito disso, assim, por exemplo, cara, o jogador, quando ele é ruim, ou quando ele é bom, enfim, mas principalmente quando ele é ruim, e a torcida não viu muito dele em campo, a torcida parece que tem que provar que o jogador realmente é ruim para começar a parar. Porque enquanto o jogador ele não está em campo provando que ele é bom ou que ele é ruim, a torcida, grande parte, não vou né, generalizar, mas uma parte da torcida pinta uma ideia daquele jogador porque viu no Sub-20 ou viu uma partida em que aquele jogador foi bom, aí se apega àquele jogador e insiste em colocar até o jogador provar realmente a sua qualidade. Ou ele prova que ele realmente é muito bom e aí ele ganha o seu espaço, ou ele prova que é ruim. Eu acho que o Ronaldo tem muito disso, assim, ele não se firmou ainda, mas ele sempre tem uma justificativa, realmente, teve um jogo que era o time todo reserva, a gente tomou uma goleada, não dá para comparar ninguém ali, realmente. Aí tem um outro jogo que tem uma justificativa, mas o Ronaldo ainda não no profissional, pelo menos, ele ainda não provou, mas a torcida adotou, justamente, eu acho que muito mais por falta de vê-lo no profissional do que propriamente pela sua qualidade, sabe? Ou falta dela. Acho que a torcida adotou mais essa lenda, Ronaldo, do que... Eu concordo totalmente com a Ana. Assim, é claro que a gente não consegue cravar que o Ronaldo não vai virar. Ele não pode ser um grande jogador. Não dá para dizer ainda. Agora, a torcida do Flamengo, historicamente, tem essa questão mesmo. Vocês lembram lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, o caso do Nélio? Nélio... Lembro. O Nélio, que era o Lourinho. Lembro, eu estava vendo isso esses dias, eu estava lendo até. É muito similar, assim, o Nélio, na categoria de base, ele era um fenômeno, né? Era um novo Zico, né? O Flamengo sempre, né, na categoria de base produz o novo Zico. Aí... Só que no profissional ele não jogava. Então criou-se quase que um mito a respeito dele, que toda hora que talvez ele fosse pro campo, era um auê. Assim, tipo, olha, o Nélio vai jogar. O Nélio vai jogar. E no caso não conseguiu, né? Não virou nada. Mas olha só, eu que sou um crítico do Ronaldo sem ter vê-lo jogar, eu também quero defendê-lo no seguinte aspecto. Esse menino, para evoluir, não é nem para saber, para ele evoluir alguma coisa, esse cara tem que jogar. Ele tem que jogar, ele tá passando da fase. Ele tá perdendo uma parte muito importante da formação dele como atleta, não jogando. Aí o Flamengo, historicamente, faz uma opção de emprestar o jogador. Só que normalmente o Flamengo opta ou consegue um empréstimo para um time de pouca qualidade. O jogador não evolui da mesma forma. Uhum. Se nós pegarmos esse jogador e emprestarmos ele, por exemplo, para o Luverdense, não vai ter evolução. Qual é a pressão que o jogador do Luverdense tem? Qual é a demanda tática e técnica que o time do Luverdense tem? É zero, é nenhuma. O jogador não evolui. Tá? Agora, o Ronaldo, o Fly Intransigente está dizendo que nunca... Olha só, vou até ler a mensagem dele para mostrar o quão intransigente ele é.
Ronaldo ainda não teve chance de mostrar o seu potencial. Não teve sequência. Vamos falar mal do Arão de novo, por favor. Obrigado. É justamente o que a gente está falando. É o que a gente está falando. Claro, eu acho que o Ronaldo deve ter chance também. Eu tô de acordo com isso. Eu também acho. Só que é o seguinte. Não, as indicações que nós temos do Ronaldo não justificam esse amor que a torcida tem. Tá? Isso. Ele foi banco com todo mundo. E essa história de que ele foi banco no Atlético Goianiense porque o cara estava treinando os moleques é balela. Ele foi banco no Atlético Goianiense depois de 3 rodadas. Ele foi banco no Atlético Goianiense, que foi rebaixado. O time era ruim, mas aí tudo bem, o time era ruim, mas ele também não conseguiu nem se firmar num time de qualidade duvidosa. Eu não estou dizendo que ele não deva ter uma chance, mas o que eu estou dizendo é que ele não tem a razão para esse amor. E aí, a torcida do Flamengo age de uma maneira muito direta com os jogadores, né? Ame ou odeie, né? Porque o Jean Lucas vinha sendo o xodozinho da torcida. Exatamente. Ele fez um jogo ruim. E aí a torcida caiu de pau em cima dele e ele não conseguiu jogar bem depois daquele jogo. Ele virou pereba. E aí tá lá jogando no Santos. Exatamente, a torcida querida. O Santos é um excelente lugar para ele se desenvolver, totalmente diferente desses casos como o Luverdense, né? É um lugar interessantíssimo para ele ter ido. Eu acho que o Flamengo a melhor vai ser escola bom do para Brasil. todo mundo. A melhor escola do Brasil é meio forçação, mas sem dúvida, a escola que mais forma jogadores no Brasil nos últimos 20 anos vieram do Santos. Inegável. E caiu na mão do melhor técnico que está atuando no Brasil no momento, que é o Sampaoli. Esse jogador vai certamente evoluir, né? Nazário, suas considerações finais, você que está quieto aí cochilando. Não, eu estava aguardando vocês terminarem o assunto do Ronaldo. Mas você podia participar do assunto também, né? Não precisava esperar a gente terminar, né? Não, mas eu já havia falado, querido. Você pediu a opinião dos dois, eu fiquei quietinho, eu sou obediente. Aqui, posso fazer uma pergunta? Pode, desde que seja rápido, a gente está acabando o programa já. Então, rapidinho, não dá para sortear uma capinha para a gente ouvir a voz da produção, não? O cara não falou nada, será que ele dormiu de novo? Sacanagem. Tô ouvindo o cara, produção. mano. O cara não falou nada. Produção. Alô, produção? Caraca, o cara chegou. O maluco dormiu, cara. Bom, dá uma boa noite, né? Olha só, eu vou dar um outro exemplo. Olha só o comentário da Deus. Ronaldo chegou no Atlético Goianiense com bonde andando, time sem tática, vários outros jogadores emprestados. Não é parâmetro para ter crítica ao Ronaldo. Como não, cara? O cara foi jogar no Atlético Goianiense, num time caindo aos pedaços, ele podia mostrar o futebol dele. No conjunto do Atlético Goianiense, ele foi banco. O fato é esse. Ele teve meio campeonato, né? Ele foi no começo do segundo turno. Ele não conseguiu jogar no Atlético Goianiense. E aí o nego fala, não, se contundiu, aí começa um monte de... E uma coisa seria se ele tivesse acontecido esse episódio isolado dele no Atlético Goianiense, que ele não jogou no Atlético Goianiense, mas todo o resto da carreira dele é pautado por botar ele em campo. Mas não é, o Atlético Goianiense é só mais um episódio, na verdade, que soma-se aos outros. Então, assim, o que a gente tem hoje é uma sequência de treinadores dentro e fora do Flamengo que não utilizaram com sequência. Algum motivo tem. E tem um monte de história, né? E nego começa a colocar culpa no empresário, nego começa a colocar culpa em tudo, né, cara? Eu acho estranhíssimo. Mas eu espero estar errado. Eu espero que esse jogador, que de fato a torcida esteja certa, mesmo sem ter vê-lo jogar. Porque o fato é esse. Ninguém o viu jogar 5 partidas seguidas. Ninguém, porque ele nunca fez. Faz 2 anos e meio que ele não consegue fazer. Eu espero que as pessoas estejam certas nessa intuição, porque a observação ainda não foi possível. Seu boa noite, Nazário. É até por isso que o Simon Ledo, a gente não conseguiu ainda entender o futebol dele. A gente não conseguiu vê-lo em 5 partidas seguidas também, mas ele é muito bom de bola. Só que não. Rapaziada, muito obrigado, Kika, Ana, Pedro, uma honra participar com vocês. Alô, produção, tá dormindo, mas depois você vê a gravação. Um beijo pra você, tamo junto e misturado. A rapaziada de Norte, a sua aí, o Murilo, o Fly Intransigente, todo mundo aí, Adelson Gonçalves, rapaziada de São Gonçalo, Maricá, Niterói, Rio de Janeiro, Piraí, nós temos um parceiro nosso de Piraí, Itaipuaçu, que está assistindo. Aí, ó, obrigado, tamo junto, Mengão, até morrer. Beleza. Seu boa noite, Ana. É isso, boa noite, Kika, boa noite, Nazário, Sampaio, produção também aí, quando vê a gravação. Tamo junto misturado, né, Nazário? E todo mundo que acompanhou, que participou com a gente. Cara, esse é o momento da gente ganhar confiança no time, que o time
vá numa crescente. E parabéns para a nação rubro-negra, para a torcida que está dando um espetáculo esse ano 2019, como todos os anos, mas impressiona. De qualquer maneira, impressiona. Essa torcida ela é fora de série. Obrigado. O seu boa noite, Pedro. Boa noite, galera. Obrigado por todo mundo que acompanhou a gente nesse programa. Um programa um pouco mais para cima que tinha dos anteriores, né, ao jogo, porque ontem foi um jogo muito bom. Que o Flamengo faça mais jogos assim. Se o Flamengo entrar numa sequência dessa, a gente nem critica mais o Abel. A gente até aceita, né, que o Flamengo está sendo bem treinado. Mas para isso tem que continuar jogando assim e evoluindo alguns pontos ainda. Tá? E aí, em relação às críticas ao Arão, se o Arão jogar bem, evoluir também, não vai ter mais. Pelo contrário, vai ter palmas. No fundo, o que nós queremos, independente do jogador, é que o Flamengo ganhe todas as competições. Não tem nenhum tipo de perseguição a A ou a B. Pelo contrário, vestiu a camisa do Flamengo, a gente quer que tenha êxito. Só isso. Boa noite, galera. Obrigadão a todo mundo. Kika, Ana, Nazário e pessoal do chat. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Nazário, Ana. Obrigado a galera que participou. O Cristiano Fernandes. A gente vai até continuar esse papo sobre o Ronaldo aí lá no nosso grupo dos membros do Coluna do Flamengo, que os membros do Coluna do Flamengo são aqueles que se inscreveram no clube Coluna do Flamengo, se inscreveram não, desculpa, produção, tornaram-se membro lá no clube Coluna do Flamengo, esses pagam uma mensalidade de R$ 7,90, depois de 6 meses inscritos eles ganham uma camisa como essa que o Pedro está vestindo, participam desse grupo no WhatsApp onde a gente debate assuntos relacionados com o Flamengo, participam do sorteio do Manto Sagrado uma vez por mês, no começo do mês, além de, é claro, destaque nos chats lá no YouTube. Então, obrigado a esses que participaram com a gente, o Léo Santos, o Anderson Marino, o Cristiano Oliver, o Pedro Dutra, que está dando notas aqui para a gente, aí eu mandei a nota para ele também, qual seria a nota dele, Marcos Paulo Santana, Giovanni Chielli, Edson Edgar Rosa, Wagner Teixeira, Roberto Nazário, Cristiano Fernandes, Rodrigo Lima, João Carlos, João Renato, Rodrigo Lima, muito obrigado a todos vocês que participaram, obrigado Pedro, obrigado Nazário, obrigado Zayat, obrigado Anderson Cavalcante na produção e nos vemos amanhã às 6 horas da tarde no Notícias. Abraço a todos, fomos!